Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de mais vídeos. Compartilhe. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia Sagrada. Quem tem a palavra de Deus diz amém. Diz glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho de São João, capítulo 19. São João, capítulo 19. Louvado seja Deus. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 17. Eu acredito que é só colocar um pouquinho mais grave que vai evitar a microfonia. Colocar um pouquinho mais grave deve evitar a microfonia. São João, capítulo 19, versículo 17. Quem já encontrou diz aleluia. Diz glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus. Podemos ler a palavra de Deus, irmãos? Ouvintes que têm a Bíblia Sagrada, abra em São João, capítulo 19, versículo 17. Quem já encontrou o texto sagrado da palavra de Deus, vamos ler apenas um versículo da Bíblia Sagrada, ou melhor, apenas a parte A do versículo, apenas a parte A do versículo 17 do capítulo 19, segundo escreveu João. Diz assim a palavra de Deus: Então os soldados tomaram a Jesus. Ele próprio, levando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram. Saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram. Levantemos as nossas mãos em oração a Deus uma vez mais. Fechem os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Deus está presente esta noite e certamente Ele quer fazer uma obra especial em nossas vidas. Vamos dar lugar ao Espírito Santo. Dê lugar ao Espírito Santo esta noite. Levanta a sua mão, Deus. Amém. Amém, Jesus. Os que têm lugar para sentar, tome o seu assento. Desocupem as suas mãos. Batam palmas e glorifiquem a Jesus. Aleluia. Podem glorificar ao Rei. Isto, dê glórias. Jesus está conosco. O Senhor está neste lugar. Abra o seu coração para receber a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Queridos e amados irmãos, eu quero pedir a atenção de vocês por alguns minutinhos, para que possamos meditar na Santíssima Palavra de Deus. Lembrando a todos vocês que a atenção de vocês é muito importante para a palavra de Deus. Quando você sentir a glória de Deus, a unção de Deus e na direção do Espírito Santo, não há nenhum problema você glorificar a Deus, você aplaudir o Senhor com as palmas. Tenha liberdade, deixa o Espírito de Deus operar na sua vida. Queridos e amados irmãos, nada pode revelar-nos a enormidade do pecado e de nosso pecado a não ser o Calvário.
e nada menos que a cruz para revelar-nos o infinito amor que fez propiciação pelos nossos pecados. Segundo a Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus Cristo foi açoitado por homens cruéis, os quais tinham o costume de açoitar o réu até se cansarem. Com isto nós entendemos que aqueles que açoitaram o Senhor Jesus Cristo na cruz, açoitaram o Senhor Jesus Cristo até se cansarem. Segundo a história, a vítima em pé, com as mãos atadas em um cepo baixo, recebia os açoites nas costas nuas. Foi assim que Jesus foi açoitado. Em pé, com as mãos travadas em um pau baixo e com as costas nuas, ele era açoitado covardemente. E para aumentar ainda mais o sofrimento, as tiras do couro do açoite, segundo conta a história, eram geralmente chumbadas. Isto quer dizer que os açoites eram quase que insuportáveis. Segundo conta a história, os sentenciados muitas vezes não suportavam aquele castigo e morriam mesmo antes de chegar à cruz. Segundo a Bíblia, lá no Calvário, Jesus sofreu desumanamente. Deram açoites em Jesus Cristo sem medidas, mas foi lá no Calvário, lá na cruz, que o pecado se encontra com a justiça, que a condenação se encontra com a misericórdia, que o ódio se encontra com o amor e que a morte se encontra com a vida. Aleluia, glória a Deus. Lá no Calvário, foi exatamente lá no Calvário, ou é exatamente no Calvário, que o pecador encontra-se com Jesus e recebe o perdão dos seus pecados, recebe a regeneração da sua alma e recebe a transformação das suas vidas. Foi no Calvário que você recebeu o perdão dos seus pecados, a regeneração da sua alma e a transformação da sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Eu queria falar com vocês esta noite sobre este lugar distinto como fronteira entre dois mundos espirituais. Quem está do lado de lá não poderá jamais passar para cá sem passar pela fronteira chamada Calvário. E por atalhos é simplesmente impossível passar para o lado de cá quem está do lado de lá. De um lado está o mundo do pecado e da culpa, do outro lado está o mundo da santidade. De um lado está a lei do pecado, do diabo, da carne e do mundo. Do outro lado está a lei do Espírito, a lei de Jesus, a lei de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Queridos irmãos, no mundo secular, ninguém consegue chegar a um outro país caso desrespeite ou desrespeitem as leis de fronteiras. Há países, quem já viajou bastante sabe, que há países onde as leis são tão rígidas que muitas pessoas desistem de prosseguir viagem turística ou a negócio. É necessário muitas vezes uma documentação pessoal e outra documentação de caráter histórico. E há muitas pessoas, eu repito, que desistem. Outras nem precisam desistir porque são consideradas inabilitadas.
Eu quero falar com vocês sobre algumas necessidades básicas para ultrapassar a fronteira chamada Calvário. Você que ultrapassou esta fronteira chamada Calvário, você que estava do lado de lá e passou para o lado de cá, você sabe que você teve que enfrentar ou teve que adotar algumas necessidades básicas para ultrapassar esta fronteira, para que você ultrapassasse esta fronteira, saísse do lado de lá para o lado de cá. Primeira necessidade básica para ultrapassar a fronteira chamada Calvário: é necessário carregar a cruz. É necessário carregar a cruz. Esta palavra, ela é figurativa. O que significa para nós a cruz? A cruz significa para nós os mandamentos de Jesus, o Evangelho de Jesus Cristo. Em São Lucas, no capítulo 9, versículo 23, Jesus Cristo, olhando diante de si uma grande multidão que o seguia, Jesus, certa feita, ele olha para aquela multidão e diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aleluia! Tomar a cruz é tomar o Evangelho. Tomar a cruz é aceitar o Evangelho. Tomar a cruz é abrir o coração e receber no coração a palavra, os mandamentos de Jesus. Receber, aceitar e praticar. Aleluia. Eu conheço uma ilustração que talvez eu já tenha contado para vocês, mas encaixa porque está dentro do contexto. Um certo rei que resolveu colocar no meio da estrada uma enorme pedra, uma estrada bastante transitada por muitas pessoas, e as pessoas passavam, as pessoas que desciam por aquela estrada criticavam o rei, difamavam o rei, porque o rei havia colocado aquela enorme pedra no meio da estrada. Muitas pessoas passavam pela estrada, dava meia volta, desviava daquela enorme pedra e criticava o rei por aquilo. Mas certo dia descia pela mesma estrada um moço humilde e simples, que ele carregava nos seus ombros um cesto de verdura, onde mais na frente ele ia fazer parte de uma feira para vender as suas verduras. E quando ele deparou-se com aquela enorme pedra que estava no meio da estrada, aquele moço humildemente, sem criticar o rei, sem difamar quem havia colocado aquela pedra no meio da estrada, ele pegou o cesto de verdura que trazia sobre os seus ombros, colocou no chão, humildemente pegou aquela pedra e começou a removê-la para tirá-la do meio da estrada. E diz que quando ele pegou aquela pedra, levantou aquela pedra para removê-la e tirá-la do meio da estrada, ele encontrou debaixo da pedra uma carteira. E ele abre aquela carteira e dentro daquela carteira tinha uma nota. Dentro daquela carteira ele via também uma grande quantidade de dinheiro. No meio daquela grande quantidade de dinheiro ele viu uma nota. E quando ele abriu aquela nota, aquele papel, estava escrito que aquela grande quantidade de dinheiro destinava-se à pessoa que mostrasse a civilidade de remover aquela pedra, de levantar aquela pedra e tirá-la do meio da estrada. Quando ele viu aquilo, ele viu aquela grande riqueza, ele viu que aquela grande quantidade de dinheiro destinava-se à sua própria pessoa, porque ele havia sido a única pessoa que havia mostrado a civilidade de levantar aquela pedra, de removê-la, tirando-a do meio da estrada. Queridos irmãos, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga.
Há muitas pessoas que não querem tomar a cruz, até criticam Jesus, criticam a igreja, criticam o pregador, quando o pregador fala que é necessário tomar a cruz. Critica o pregador, critica a Bíblia Sagrada, critica o Evangelho, dizendo que não é necessário ser tão radical para servir a Deus. Mas são aqueles que pegam a sua cruz, que levantam a sua cruz, e é quem recebe as riquezas celestiais que Deus preparou, que Deus tem reservado. É quando você levanta a sua cruz, é quando você pega a sua cruz e levanta a sua cruz, para colocá-la nos seus ombros para seguir a Jesus, é que você encontra a riqueza celestial. Primeira necessidade básica para ultrapassar a fronteira chamada Calvário: é necessário carregar a cruz. Se você está querendo deixar a sua cruz, irmão, não deixa não. Se você está querendo abandonar a sua cruz, irmã, não abandone não. Se você está querendo deixar o Evangelho, não deixa não. Está querendo abandonar a igreja, não abandone não. Outra coisa, a cruz, ela se torna mais pesada para aquele que a arrasta do que para aquele que a carrega. A cruz não é para ser arrastada, é para ser carregada. Coloca-a nos seus ombros, leve a sua cruz, leve a sua cruz, leve-a. Aleluia, glória a Deus. Há pessoas que ao invés de carregar a cruz, ele está arrastando a cruz. Ah, não dá, não tem jeito, para mim não dá, Deus não gosta de mim, Deus não me ouve mais, Deus não me responde mais, assim não dá, meu pai não se converte, minha mãe não se converte, minha filha não se converte, meu filho não se converte, só eu de evangélico dentro da minha casa, eu estou sofrendo, não aguento mais. Para de arrastar a cruz, pega a cruz, coloca nos ombros e diga: eu vou com Jesus, vai ter jeito, meu pai vai se converter, minha mãe vai se converter, meu filho vai aceitar, minha filha vai aceitar. Aleluia! Segunda necessidade básica para ultrapassar a fronteira chamada Calvário: é necessário aceitar que esta mesma cruz seja fincada na carne, fincada na alma, fincada no espírito. Eu já disse que quando falamos na cruz, falamos na palavra, falamos nos mandamentos de Deus, falamos no Evangelho. E esta palavra, este Evangelho, o Evangelho da salvação, deve ser fincado na nossa carne, na nossa alma e no nosso espírito. A palavra de Deus tem que estar em nós, tem que estar em você, tem que estar na sua vida. Jesus falou em Apocalipse capítulo 3, versículo 10: e como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da tentação que há de vir para tentar os que habitam na face da terra. Esta palavra é condicional, ou seja, envolve condição. Ele disse: como guardaste, quer dizer, a palavra da minha paciência. Para guardar esta palavra, ela tem que estar fincada na sua carne, fincada na sua alma, fincada no seu espírito. Como guardaste, aleluia, como guardaste, eu também te guardarei. Guardarei de quê? Da tentação que há de vir para tentar os que habitam na face da terra. Eu fico feliz quando eu olho para muitas pessoas aqui, eu observo que a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, os mandamentos de Deus está realmente fincado na sua carne, fincado na sua alma, fincado no seu espírito. Aleluia! Terceira necessidade básica para ultrapassar a fronteira chamada Calvário: é necessário aceitar ser crucificado. Esta palavra é também figurativa. Quando falamos que é necessário aceitar ser crucificado, está falando de uma vida de renúncia,
Renúncia, uma vida de renúncia, uma vida de repúdio, repúdio ao pecado, repúdio à imoralidade, repúdio ao mundanismo, repúdio às coisas erradas. É necessário ser crucificado. Como diz a Bíblia Sagrada na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 6 e versículo 7, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. E a palavra ainda fala em Gálatas no capítulo 2 e no versículo de número 20, Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia! Você já está crucificado para o mundo, irmão. Você já está crucificada para o mundo, irmão. Quantos aqui já estão crucificados para o mundo, para o pecado, para a vaidade, para o mundanismo? Levanta a mão e dê glória, dê glória, dê glória. Quarta necessidade básica para ultrapassar a fronteira chamada Calvário: é necessário perdoar os inimigos cruéis. Essa agora pegou para muita gente, hein? É necessário perdoar os inimigos cruéis. Quem aqui perdoa os inimigos cruéis? Jesus perdoou ou não perdoou? Lá no Calvário, Jesus perdoou seus inimigos cruéis. Quando ele estava sendo crucificado, pregado na cruz, sendo esbofeteado, Jesus ainda disse: Pai, ó Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Amor, Jesus perdoou os seus inimigos cruéis. Jesus perdoou os seus inimigos cruéis. E a palavra do Senhor fala em Romanos, no capítulo 12 e no versículo 20, diz a Bíblia Sagrada da seguinte maneira: portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo assim, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Aleluia! Numa das atrocidades contra os armênios, a história conta que um soldado turco correu atrás de uma moça e de seu irmão, e num beco sem saída, o irmão daquela moça foi covardemente trucidado na frente dela. Aquele soldado turco trucidou aquele moço covardemente, matou aquele moço na frente da moça, na frente da sua irmã. E a moça, saltando um muro, ela conseguiu pular do outro lado e saiu ilesa, sem qualquer ferimento. Dias depois, aquele soldado foi gravemente ferido e estava entre a vida e a morte. E aquele soldado foi mandado para o hospital militar. E aquela mesma moça, ela servia no hospital militar. E aquele soldado foi colocado exatamente aos cuidados daquela moça. E quando ela olhou para aquele soldado e viu a situação dele entre a vida e a morte, ela o conheceu. E ela pensava consigo: este é o soldado que covardemente correu atrás de mim e de meu irmão, e trucidou o meu irmão covardemente na minha frente. Eu consegui escapar, mas o meu irmão se foi. E o velho Adão bradava dentro daquela moça, dizendo: vinga-te. Mas Cristo suplicava dentro daquela moça: ame-o. O velho Adão bradava: vinga-te, mas Cristo suplicava: ame-o. Aquela moça já havia sido crucificada com Cristo. O velho Adão já havia sido crucificado com Cristo. Por alguns momentos aquela moça ficou pensativa quando o velho Adão suplicava dentro dela: vinga-te, mas o velho Adão bradava: vinga-te, mas Cristo suplicava: ame-o.
A história conta que aquela moça cuidou daquele soldado com tanta ternura, com tanto amor, com tanta dedicação, que todos daquele hospital militar ficaram surpreendidos com a recuperação tão rápida daquele soldado. E quando aquele soldado se recuperou, ele olhou para aquela moça e conheceu aquela moça, reconheceu-a e disse: moça, você não é aquela moça que eu corri atrás de você e de seu irmão e matei o seu irmão covardemente e você conseguiu fugir, é você, moça? E ela disse: sou eu mesma. E ele disse: moça, eu fiz uma covardia tão grande com seu irmão, e se você não foge, eu lhe mataria também. Por que você, moça, diante do que eu pratiquei, por que você cuidou de mim com tanto carinho, com tanto amor? Por que você não me deixou morrer? E aquela moça disse: olha, sabe por que eu não te deixei morrer? Que eu cuidei de você com tanto amor, com tanto carinho? Porque eu sirvo aquele que disse: amai aos vossos inimigos e fazei bem aos que vos perseguem. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. Eu sirvo aquele que disse: amai aos vossos inimigos e fazei bem aos que vos perseguem. E aquele soldado disse: moça, fala-me mais sobre esta pessoa, fala-me mais sobre esta religião, porque eu quero adotá-la, eu quero aceitá-la, eu quero. Aleluia! Foi exatamente naquele momento que aquele soldado se converteu a Cristo Jesus. É por isso que eu estou dizendo que a quarta necessidade básica para ultrapassar a fronteira chamada Calvário é aceitar perdoar os inimigos cruéis. Você perdoa os seus inimigos? Você perdoa a sua inimiga? Você perdoa aqueles que te fazem mal? Você não tem rancor de ninguém? Há pessoas que dizem: olha, fulano fez isso comigo, mas o dia que eu pegar ele eu desconto, o dia que eu pegar ela eu desconto. O velho Adão bradava: vinga-te, mas Cristo suplicava: ame o teu inimigo, ainda que ele seja um inimigo cruel, ame ele, como Cristo amou seus inimigos. Quinta necessidade básica para ultrapassar a fronteira chamada Calvário: é necessário possuir afeto natural santificado. Eu disse que é necessário possuir afeto natural santificado. Jesus possuiu isto. A Bíblia diz que Jesus, nem mesmo diante das lágrimas de sua mãe, ele se rendeu. Jesus, nem mesmo diante das lágrimas de sua mãe, ele se rendeu. Quando Jesus estava sendo crucificado, a Bíblia diz que a mãe de Jesus chorava, juntamente com as outras mulheres, elas choravam. E Jesus, sendo crucificado, ele contemplava a sua mãe que chorava por ele, mas nem diante das lágrimas de sua mãe Jesus Cristo se rendeu. A Bíblia fala, prezados irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, sendo crucificado, ele olhava para sua mãe que chorava e as outras senhoras que choravam e dizia: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesma e por vossos filhos. Jesus não se rendeu. Ele podia até descer da cruz naquele momento, mas ele não se rendeu nem diante das lágrimas de sua mãe que chorava. Aleluia, glória a Deus. Em São Lucas 23, 28, veja a situação de Jesus sendo crucificado.
e olhava para sua mãe que chorava. Jesus possuía afeto natural santificado. Ele não se rendeu. Ele disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesma e por vossos filhos. Como se estivesse dizendo: eu não posso fugir desta situação. Que será da humanidade se eu fugir desta situação? Que será da igreja se eu fugir desta situação? Não haverá igreja se eu fugir desta situação. O diabo toma conta da humanidade se eu fugir desta situação. Não haverá salvação se eu fugir desta situação. Não choreis por mim, chorai por vós mesma e por vossos filhos. Aleluia. Jesus não se rendeu, ele sofreu e foi até o fim, porque aquela crucificação tinha um objetivo maior. Para encerrar mais rápido, sexta necessidade básica para ultrapassar a fronteira chamada Calvário: é necessário aceitar os desafios calado. É necessário aceitar aos desafios calado. Jesus jamais lançou palavras de censura aos religiosos, aos sacerdotes, ao marginal da cruz, aos gentios e aos romanos e a todos quantos estavam lá presenciando a sua crucificação. A Bíblia Sagrada fala no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 7: ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, mas ele não abriu a sua boca. Ele aceitou ao desafio calado. Quando ele estava na cruz, batiam-se nele, tapavam os olhos dele, batiam-se nele e dizia: agora profetiza quem é que te bateu e nós vamos crer em ti. Jesus permanecia calado ele permaneceu, ele aceitou aos desafios calado. Quantas vezes nós não aceitamos aos desafios calado, mas é necessário aceitar aos desafios calado. É a sexta necessidade básica para ultrapassar a fronteira chamada Calvário. Quem sabe você está enfrentando algum desafio na sua vida. Irmão, se é a sua cruz que você está levando, leve-a sem reclamar, leve-a sem murmurar, leve-a sem censurar, leve a sua cruz. Aleluia, glória a Deus. Sétima necessidade básica para ultrapassar a fronteira chamada Calvário: é necessário estar determinado a ir até o fim. É necessário estar determinado a ir até o fim. Jesus estava determinado a ir até o fim. Eu conheço a palavra de Deus, um versículo que diz, último versículo e último capítulo de Daniel, quando a palavra diz: tu porém vai até ao fim, porque repousará e estará na tua sorte no fim dos dias. Vai até o fim, vai até o fim. É necessário estar determinado a ir até o fim. Não até a metade do caminho, não, é para ir até o fim. Irmãos, nós ainda não chegamos no fim, não. Ainda estamos no meio do caminho, ainda estamos na meia caminhada. Esta jornada ainda pode ser muito longa. Vai até o fim, porque repousará e estará na tua sorte no fim dos dias. Vamos até o fim. Quantos aqui estão determinados a ir até o fim? Levanta a mão e glorifique ao Senhor. Quando Jesus estava na cruz, diziam-se: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. Se tu és o Cristo, desça da cruz. Jesus podia descer, ele tinha poder para descer da cruz.
Ele tinha poder para pedir uma legião de anjos para pelejar contra os seus inimigos. Desafiavam Jesus e diziam: desça da cruz e vamos crer em ti, desça da cruz e passaremos a confiar em ti. Mas Jesus não desceu. Por quê? Porque Jesus estava determinado a ir até o fim. Ele estava determinado a ir até o fim. Ele tinha que ir até o fim. Porque senão o que seria de mim, o que seria de você, o que seria de nós, o que seria da humanidade, o que seria desta mocidade, o que seria desses conjuntos? Não existiria esse conjunto, essa mocidade louvando a Deus, esses obreiros aqui, os companheiros de ministério. Onde estaríamos nós? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. João 3,16: mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que seria de mim? Que seria do pastor Marivaldo, né, pastor? Que seria de nós se Jesus tivesse desistido, se Jesus tivesse descido da cruz? Onde estaríamos nós? Então é necessário estar determinado a ir até o fim. Irmãos, o diabo quer desanimar você, para você parar, para você cruzar os braços, para você abaixar a cabeça, para você não vir mais na igreja, para você não servir mais a Deus, para você não ser mais um cristão. O diabo está doido que você pare de fazer a obra de Deus. Mas se você quer ser realmente salvo, tem que estar determinado a ir até o fim. Diga: Satanás, você ou sai da frente ou se arrebenta, porque eu vou até o fim, 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 eu vou. Aleluia! Se você estava pensando em desistir, não desiste não, porque o diabo quer que você desiste. Se você estava pensando de parar, não pare não. Se você estava pensando de encostar a sua cruz, não encoste a sua cruz não. O diabo quer que você pare para você não ir até o fim, mas nós vamos até o fim. Nós vamos até o fim. Daniel 12:12: tu porém vai até o fim, porque repousará e estará na tua sorte no fim dos dias. É no fim, é no fim, é no fim. Aleluia! Oitava necessidade básica para ultrapassar a fronteira chamada Calvário. Pode ser forte, mas eu vou dizer: é necessário aceitar morrer por causa do povo carente de Deus. Tem gente que arregalou os olhos agora. É necessário aceitar morrer pelo povo carente de Deus. Diz a Bíblia Sagrada, no livro de aos Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 36. Como está escrito: por amor de ti somos entregue à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Jesus aceitou morrer por mim e por você, porque nós somos carentes de Deus. Ele pagou o preço da salvação. Ele aceitou morrer por mim e por você. Ah, pastor, mas morrer por alguém carente de Jesus é difícil. Pode ser difícil, mas tem que aceitar morrer pelo povo carente de Deus. Porque muitos irmãos nossos aceitaram morrer pelo povo carente de Deus e não negaram o nome de Jesus Cristo. Na noite de São Bartolomeu, na França, muitos cristãos morreram. Uns foram jogados na fogueira, outros foram lançados na arena, e os leões famintos e ferozes os devoraram. Nós temos exemplo na Bíblia Sagrada de homens de Deus que aceitaram morrer pelo povo carente de Deus. Por exemplo, a história conta que Mateus sofreu martírio pela espada na Etiópia.
Ele aceitou morrer pelo povo carente de Deus. A história conta que Marcos foi arrastado por um animal pelas ruas de Alexandria até morrer, mas mesmo assim ele pregou o evangelho até morrer. A história conta que Lucas foi enforcado numa oliveira na Grécia, mas ele não negou o nome de Jesus Cristo. Ele aceitou morrer pelo povo carente de Deus. A história conta que João, ele foi lançado numa caldeira de óleo fervente, mas ele não negou a fé. Ele aceitou morrer pelo povo carente de Deus. A história conta que Tiago foi decapitado, mas ele aceitou morrer pelo povo carente de Deus e não negou o nome de Jesus Cristo. A história conta que Filipe, ele foi enforcado na Frígia, ele também aceitou morrer pelo povo carente de Deus. Bartolomeu, diz a história, que ele teve a pele do seu corpo completamente tirada, e enquanto estavam tirando a pele do seu corpo, ele ainda pregava o evangelho e pregou até morrer. Pregou até morrer, pregou até morrer e não negou o nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Conta a história que Tomé, ele foi amarrado em uma cruz, mas diz a história que ele pregou até morrer. Amarrado em uma cruz, ele pregou até morrer. André conta a história que ele foi atravessado por uma lança, mas não negou o nome de Jesus. A história conta que Judas, não o Iscariote, foi morto a flechada, mas ele também não negou o nome de Jesus. Matias foi primeiro apedrejado e depois decapitado, mas ele também não negou o nome de Jesus e aceitou morrer pelo povo carente de Deus. Conta a história que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, mas ele também aceitou morrer pelo povo carente de Deus. Oh, irmãos, a palavra do Senhor fala que o apóstolo Paulo estava encarcerado, e quando Paulo estava encarcerado em Roma, atrás das grades, Deus começou a mostrar para Paulo uma linda e divina visão. Foi quando Paulo disse: eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e sei que o tempo da minha partida já está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e desde agora a coroa de justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Aleluia! Eu não sei, só Deus é quem sabe. A Bíblia Sagrada fala no livro do Apocalipse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ora, meus irmãos, se a palavra do Senhor fala ser fiel até a morte, é porque naturalmente, quem sabe, alguém de nós ainda teremos que enfrentar a morte para provar que amamos Jesus, que amamos as almas, para provar que somos de Jesus e estamos dispostos a morrer pelo povo carente de Deus. Aleluia, glória a Deus. É necessário abandonar o mundo do pecado. Para ultrapassar a fronteira chamada Calvário, é necessário abandonar o mundo do pecado, da inveja, do engano, da avareza, da murmuração, o mundo da impureza, da pornografia, da perjúria, da fornicação, o mundo da calúnia. É necessário abandonar. Ninguém jamais conseguirá ingressar no mundo espiritual da salvação eterna, caso desrespeite estas leis irreversíveis. São as leis da fronteira dos dois mundos espirituais. De um lado, o diabo é o Senhor. Do outro lado, Jesus Cristo é o Senhor. Decida hoje de qual lado você vai ficar. Decida hoje de qual lado você vai ficar. Você precisa dessas necessidades básicas para ultrapassar a
fronteira chamada Calvário, fronteira entre dois mundos espirituais. De um lado o diabo é o Senhor, do outro lado Jesus Cristo é o Senhor. Decida hoje que lado você vai ficar: do lado de lá ou do lado de cá, do lado de Jesus ou do lado de Satanás. É evidente, é claro, que nós queremos ficar do lado de Jesus. Quem está do lado de Jesus, levanta a mão e glorifica o nome dele. Aleluia! Se você aleluia! Quando você vai a um país, você é obrigado a trocar a sua moeda pela moeda corrente do país onde você vai. É ou não é? É ou não é? Exemplo, se você vai para os Estados Unidos, você tem que trocar a moeda do seu país pela moeda corrente de lá. Queridos irmãos, quem quer ir para o céu tem que trocar a moeda do pecado pela moeda da santidade, porque lá só entra com santidade. Aleluia! Que Deus o abençoe. Que o Espírito Santo continue falando no seu coração. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações.